que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim para que eu pregasse entre os gentios. Não consultei a carne e nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Nesses versículos de 15 a 19, nós encontramos um ponto mais alto da mensagem de Paulo aos irmãos de Gálatas. Porque este primeiro capítulo da Epístola aos Gálatas, o apóstolo Paulo os escreveu porque ele estava extremamente preocupado com as introduções, com as inovações já na época, com as introduções e as inovações que já estavam acrescentando o Evangelho. E o apóstolo Paulo, como foi mencionado no tema anterior, em que o apóstolo Paulo estava assustado, admirado, como o povo de Gálatas havia rapidamente se desviado do genuíno Evangelho. Amado, o desejo do nosso coração é que você reflita, e especificamente agora, nesse terceiro ponto, sobre esse tema que vai de 15 a 19, em que Paulo fala da sua experiência de salvação, dá o seu testemunho, e no seu testemunho ele menciona alguns fatos que são incrivelmente preciosos para a nossa atenção nos dias de hoje. O apóstolo Paulo fala que depois da sua conversão, ele apresenta o fato de ter sido chamado desde o ventre da sua mãe, e refere-se nesse texto aqui que quando chegou o tempo exato de Deus fazer com que Paulo viesse a conhecer, viesse a exercer o ministério, o apóstolo Paulo já tinha experimentado da religião judaica, já tinha experimentado das leis adicionadas pelos fariseus, pelos saduceus, pelos sacerdotes da época. Eles também tinham a palavra, eles também tinham a genuína palavra básica antes de Jesus, a base dada por Moisés, que era a lei de Deus para instruir o homem no caminho que devia andar. Mas quantas adições religiosas foram introduzidas no judaísmo. E Paulo, antes da genuína experiência de salvação, ele vivia essa religião. Eu gostaria que você refletisse, amado, e de modo semelhante, nos nossos dias, muitos têm adicionado muitas coisas, doutrinas, métodos, formas de aplicação, metodologias modernas, que muitas vezes estão copiadas de tantas outras coisas que são seculares, a fim de dar um novo tom, uma nova forma ao Evangelho. Eu queria te convidar a você refletir. O apóstolo Paulo aqui, para nós encerrarmos este ponto final, esse terceiro ponto, em que fala da própria experiência de Paulo, ele menciona alguns fatos importantes, interessantes, curiosos, e que devem ser ressaltados nesse final dessa meditação para que você faça uma reflexão e que você possa cuidadosamente observar que evangelho você está vivendo. O texto fala que depois que ele foi separado desde o ventre, e depois que foi, versículo 16 menciona que o Senhor Deus também já tinha preparado ele para levar o evangelho aos gentios, ele começa a mencionar o fato de que, versículo 16, quando aprove então o Senhor me chamar pela sua graça, revelar o seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne e nem ao sangue. Presta bem atenção. O apóstolo Paulo fala, não consultei a carne nem a sangue, ou seja, eu não fui tomar conselho de homens para pregar esse evangelho. E segue o texto dizendo, nem tampouco eu tornei a Jerusalém, aí a fonte, não tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas eu parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Então, não vi nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor Jesus. Você poderia perguntar assim, mas será que Paulo não está fazendo menção de uma presunção pessoal, de um orgulho pessoal, em dizer, eu não aprendi o evangelho com Pedro, eu não aprendi o evangelho com Tiago, eu não aprendi o evangelho com João, eu não aprendi o evangelho com nenhum desses discípulos que foram antes de mim, esses apóstolos que foram antes de mim. Mas sabe qual era o ponto mais alto que o apóstolo Paulo quer dizer com isso?
Ele não está menosprezando o irmão Pedro, o apóstolo Pedro, ele não está menosprezando o grupo de apóstolos que eram apóstolos genuínos de Senhor Jesus. Mas ele quis dizer que a experiência pessoal dele com Deus, o seu testemunho foi tão forte, o evangelho que ele estava pregando, que ele havia recebido, era genuíno porque partia da mesma fonte. A fonte que a única diferença é que quando Pedro, Tiago e João, os discípulos, experimentaram por 3 anos a experiência vivida com Jesus quando o Senhor estava na terra, esses 3 anos que ele viveu pessoalmente, a diferença é que agora Paulo tem sua experiência com Jesus estando na glória, agindo na sua vida através do Espírito. E uma coisa curiosa que eu queria lhe chamar a atenção, os discípulos estiveram com Jesus presentemente, frente a frente, por 3 anos. E o apóstolo Paulo faz menção que ele foi para a Arábia, da Arábia voltou a Damasco, num período de quantos anos? 3 anos. O mesmo período que os discípulos tiveram experiência com Jesus. Foi o período em que Paulo esteve na Arábia, nos desertos, andando, caminhando, aprendendo com Jesus, ouvindo de Jesus e pregando a sua palavra. Portanto, eu gostaria que você entendesse o que o apóstolo Paulo quis dizer, que ele não foi consultar a sangue e a carne, ele disse, eu não consultei a homens. E quando ele fala, eu não voltei a Jerusalém a ter com os discípulos, não que ele desprezasse os discípulos, ele disse, para que vocês tenham uma ideia, o evangelho que eu vos prego é genuíno, é o evangelho que vem do céu, é o evangelho da graça salvadora, é o evangelho precioso, único e que não precisa de inovações. Sabe, eu queria te dizer uma coisa nessa ocasião. Este evangelho continua sendo o mesmo e você está convidado a examiná-lo. E no final desse nosso estudo, no primeiro capítulo de Gálatas, eu quero convidá-lo para os próximos estudos que queremos fazer, baseados sobre o verdadeiro e genuíno evangelho, na carta aos Romanos, escrita pelo mesmo apóstolo Paulo. Aí na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, ele coloca de maneira mais enfática, mais clara, e traz muitas e diversas orientações claras, preciosas, para que nós possamos verdadeiramente discernir o verdadeiro evangelho. E que preciosamente ele poderá nos ajudar de maneira rica, a que nós possamos aguardar com toda integridade a volta do Senhor Jesus. O Senhor breve voltará. Em breve o Senhor vai voltar. E o desejo do coração do Senhor Jesus é encontrar os seus como a noiva ataviada, preparada, aguardando o seu noivo. Ou seja, vivendo o verdadeiro e genuíno evangelho. Eu te convido, pois, para que nessa ocasião, ou seja, no nosso próximo encontro, através desse programa, você possa avaliar detalhadamente pontos com relação à carta aos Romanos. Que Deus te abençoe, que o Senhor faça resplandecer